O Instituto Datafolha divulgou hoje a terceira pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura do Rio. O levantamento foi encomendado pela TV Globo em parceria com o jornal Folha de São Paulo. O nível de confiança dessa pesquisa é de 95%. Segundo o Datafolha, isso significa que, considerando a margem de erro, a chance de o resultado retratar a realidade é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Veja os números. Há 10 dias do primeiro turno, a pesquisa do Datafolha mostra um cenário estável nas intenções de voto. Marcelo Crivella, do PRB, segue na liderança. Na primeira pesquisa, em agosto, ele tinha 28% das intenções de voto. Passou para 29% e agora está com 31%. Considerando a margem de erro, tem de 28% a 34%. A seguir, tecnicamente empatados em segundo lugar, estão os mesmos 5 candidatos: Marcelo Freixo, Jandira Fegali, Pedro Paulo, Flávio Bolsonaro e Índio da Costa. Marcelo Freixo, do PSOL, se manteve com 11% nas 2 primeiras pesquisas e agora está com 10%. Com a margem de erro, tem de 7% a 13%. Jandira Fegali, do PCdoB, tinha 7%, depois 8% e agora 9%. Considerando a margem de erro, vai de 6% a 12%. Pedro Paulo, do PMDB, tinha 5%, foi para 8% e está com 9%. Com a margem de erro, tem entre 6% e 12%. Flávio Bolsonaro, do PSC, estava com 9%, passou para 6% e está com 7%. Pela margem de erro, tem entre 4% e 10%. Índio da Costa, do PSD, tinha 4% e manteve 6% das intenções nas 2 últimas pesquisas. Pela margem de erro, tem de 3% a 9%. A seguir, segundo o Datafolha, aparecem Carlos Osório, do PSDB, que tinha 3%, foi para 4% e manteve o percentual nessa pesquisa. Pela margem de erro, tem de 1% a 7%. Alessandro Molon, da Rede, que passou de 2% para 1% e foi para 2% novamente, pode chegar a 5%. E Ciro Garcia, do PSTU, que tinha 1%, não pontuou na segunda pesquisa e agora tem 1%. Pela margem de erro, pode chegar a 4%. Os eleitores que pretendem votar em branco ou nulo eram 20%, passaram para 19% e agora somam 15%. Na primeira pesquisa, 9% não souberam responder, passaram para 7% e agora são 6%. Carmen Migueles, do Partido Novo, foi citada, mas não alcançou 1% das intenções de voto. Thelma Bastos, do PCO, não foi citada. O Datafolha elaborou 5 situações de segundo turno. Os candidatos escolhidos para esses cenários foram aqueles com intenções de voto mais altas na pesquisa do Instituto, divulgada no dia 9 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Veja os números. Na simulação entre Marcelo Crivella e Marcelo Freixo, Crivella tinha 51% na pesquisa divulgada no dia 9 de setembro. Agora tem 53%. Freixo passou de 30% para 26%. Brancos ou nulos passaram de 16% para 18%. Não souberam responder, foram de 4% para 3%. Na simulação entre Marcelo Crivella e Flávio Bolsonaro, Crivella tinha 54%, agora tem 55%. Bolsonaro passou de 21% para 19%. Brancos ou nulos somavam 21%, agora são 23%. 4% não souberam responder e agora 3%. Terceira simulação, Marcelo Crivella e Jandira Fegali. Crivella se mantém com 50%. Jandira passou de 29% para 28%. Brancos e nulos somavam 18%, agora são 19%. Não souberam responder, foram de 3% para 4%. Pela primeira vez, o Datafolha fez uma simulação entre Marcelo Crivella e Pedro Paulo. Crivella teria 55%, Pedro Paulo 21%. Votariam em branco ou nulo 21%. E 3% não souberam responder. Também pela primeira vez, o Datafolha fez uma simulação entre Marcelo Crivella e Índio da Costa. Crivella teria 52%, Índio da Costa 26%, brancos e nulos 18% e não souberam responder 3%. O Datafolha mediu também o índice de rejeição, perguntando aos entrevistados em qual candidato eles não votariam de jeito nenhum. A margem de erro também é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Pedro Paulo tinha 28% nas 2 primeiras pesquisas, agora está com 32%.
Flávio Bolsonaro se mantém com 27% nas 3 pesquisas. Jandira Fegali tinha 24%, passou para 23% e agora está com 26%. Marcelo Crivella teve 22% nas 2 primeiras pesquisas, agora tem 21%. Marcelo Freixo tinha 14%, passou para 15% e se manteve com 15%. Carlos Osório foi de 13% para 14% e passou para 15%. Ciro Garcia foi de 14% para 16% e agora está com 13%. Alessandro Molon de 10% para 12%, passou para 13%. Índio da Costa tinha 17%, passou para 14%, agora tem 13%. Thelma Bastos, que não estava na pesquisa de agosto, passou de 13% para 12%. Carmen Migueles tinha 13% nas 2 primeiras pesquisas, agora está com 11%. O índice dos que rejeitam todos os candidatos, que estava em 8% nas 2 primeiras pesquisas, passou para 7%. Votariam em qualquer um? Eram 5% em agosto e 4% nas 2 últimas pesquisas. Não souberam? Eram 9%, 8% e agora 6%. O Datafolha também perguntou aos entrevistados como eles avaliam a administração do prefeito Eduardo Paes. 31% consideravam o governo ótimo ou bom em agosto. Agora são 30%. Regular eram 42%, agora são 39%. Ruim ou péssimo, o índice passou de 26% para 29%. E não souberam responder, de 1% para 2%. Essa pesquisa do Datafolha foi realizada ontem com 1.023 pessoas e está registrada na Justiça Eleitoral.